E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. E aqui é o Cid Corintiano. Galera, papo rápido aí, porque puta que pariu, cabeça inchada aí. Brasil eliminado da Copa do Mundo de 2022, o Catar, eliminado pela Croácia nos pênaltis, né? A gente nem chegou a fazer o vídeo falando das oitavas e finais, nada, por causa do jogo serem muito próximos, não deu certo. Então a gente vai falar do Brasil aí. Aí qualquer coisa o pai quiser falar do que o Brasil jogou com a Coreia, pode falar também, mas vamos falar da trajetória do Brasil nessa Copa e o que aconteceu hoje principalmente, né, pai? Exatamente. Em primeiro lugar, eu queria dizer boa noite a todos. Queria dizer que, acima de tudo, que a minha camisa é esta aqui. É o Corinthians. Essa camisa eu honro. Esse time mora no meu coração. Agora, com todo respeito a vocês que estão nos acompanhando, que vão assistir esse vídeo, mas essa seleção sem vergonha, essa seleção vagabunda, esse técnico vendido, sem vergonha, né? Que montou uma seleção simplesmente para fazer a vontade dos empresários da CBF, que levou o jogador que não merecia estar na seleção brasileira. Esse time que hoje, na partida contra a Croácia, demonstrou a decadência que está o futebol brasileiro, gente. Analisem para vocês verem, em termos de qualidade de jogador, o quanto que o Brasil caiu tecnicamente falando de futebol, gente. Aham. O Brasil que passou, como sempre é costume da seleção brasileira, fazendo jogos contra Peru, contra Paraguai, contra Venezuela, né? Contra o Haiti, né? Complicado. E não faz nenhum jogo contra uma seleção da escola europeia. E quando chega na Copa do Mundo, é muito oba-oba, é muita babação de ovo, é muita mordomia, é passação de pano para treinador, é passação de pano para jogador. Com perdão da palavra, hoje eu já xinguei muito, eu já esquentei muito a minha cabeça, porque nós somos apaixonados por futebol, mas a verdade é sim que o Brasil fez um papelão do caralho nessa Copa. Eu tô, além de chateado, eu tô envergonhado, tá bom? Depois daquele papelão, tinha nego chorando lá dentro do campo. Vão chorar na puta que eu pariu. Tem que chorar o povo brasileiro, que torce, que acredita, que vibra, que deixa de fazer outras coisas para acompanhar a seleção brasileira, para ver a seleção fazer um papelão desse, que foi um papelão, sim, o Brasil tinha que ter jogado um futebol muito melhor, e o Brasil não foi competente para se classificar. Então, hoje, infelizmente, pra gente que ama o futebol, é um dia triste, cara. Olha, foi muito triste. Esse jogo foi complicado mesmo, cara. Eu penso assim, né? Eu tô com 57 anos. Eu não sei se eu vou estar aqui vivo daqui a 4 anos. Vou estar com 61 anos. Não sei se eu vou ver o Brasil disputar outra Copa. Eu não sei se eu vou ver o Brasil ser campeão dessa porra dessa Copa. Outra vez, sabe? E depois de hoje, cara, realmente, eu acho que alguma coisa tem que mudar na estrutura, na concepção do modo de jogo e de gestão também do futebol brasileiro. Alguma coisa precisa ser repensada. Porque o Brasil estava com o jogo na mão depois do gol.
O Brasil estava com o jogo na mão. O Brasil não soube jogar como uma equipe tem que ter a postura de jogar numa Copa do Mundo com 1-0 a favor. O Brasil não soube jogar. O goleiro do Brasil, um chute que foi, entrou a bola. É sempre assim. A outra Copa já foi assim. Não vai bola no gol do Brasil, quase Olha, nunca. Quando vai é gol. e depois, a hora que foi pros pênaltis, foi uma tragédia, né? Além do menino lá, Rodrigo errar e o Marquinhos errar, o burro do Tite deixou o Neymar para cobrar depois. Quer dizer, o Neymar não chegou nem a cobrar o pênalti. Ele colocou um zagueiro para cobrar o pênalti. Sendo que, para dar moral, o primeiro que tinha que bater o pênalti, na minha opinião, era o Neymar, que é o craque do time. Até para motivar, para dar confiança para os demais bater o pênalti. E outra coisa, gente, agora eu vou falar uma coisa, que tem muita gente que vai, se vocês quiserem comentar no vídeo, comentem por favor. Mas eu vou falar. Vocês vão falar, tá puxando o saco, não é. Agora eu vou falar, analise para vocês verem. Puxa vida, né? Como eu queria que naquela hora da cobrança de pênalti tivesse no gol da seleção o Cássio do Corinthians. Oh, meu Deus. O Cássio ia fazer uma diferença na cobrança de pênalti para o Brasil. Né? Mas enfim... É o gigante, né? O gigante Cássio. Só a postura dele, o tamanho dele, debaixo do gol ali, já ia assustar os caras. O Cássio é muito melhor que esse Alisson. É muito melhor, é muito melhor. Até o goleiro do Palmeiras que tava no banco era melhor. Melhor. E outra, esse Alisson é a segunda Copa que ele já não consegue ajudar o Brasil. Né? É a segunda Copa que ele perde. O Tite igualou o recorde do Tele Santana, 2 Copas seguidas. 2 derrotas. 2 derrotas, 2 fracassos seguidos. Gente do céu, hoje o que eu xinguei, o que eu falei, né? O Brasil deixou de levar vários jogadores, nós falamos no outro vídeo, né? Levou jogadores que a gente nem sabe direito onde joga, quem são, que histórico no futebol eles têm. Deixou grandes jogadores aqui no Brasil. O Tite deixou de dar oportunidade para, por exemplo, para o Everton Ribeiro, que é um excelente jogador de meio campo, um bom armador, poderia estar jogando, ajudando o Brasil. Quer dizer, olha, é o sentimento de todo o povo brasileiro, é de tristeza mesmo, gente. A gente que vive num país onde está tudo assim, caminhando para trás, vamos dizer assim. Né? O povo tem carência de tudo quanto é coisa e procura extravasar um pouquinho dessa tristeza, ele procura recuperar um pouquinho dessa motivação para a vida, da alegria no futebol, né? Que é o esporte mais popular no Brasil. E quando chega numa dessa, o Brasil pela 4ª vez cai numa semifinal. Quer dizer, e outra vez, dessa forma nos pênaltis. Realmente é muito dolorido. Olha, cara, não tem muito o que falar, porque a tristeza é muito grande pra gente. Sabe o que acho? Eu acho que esses caras aí, eu acho que eles comeram uma feijoada. Encheram o bucho com uma feijoada, arregaçaram de comer. Porque no primeiro tempo, o que esses caras estavam pesados em campo é impressionante. O time do Brasil lento no primeiro tempo, cara. Os croatas lá 1000 por hora. Pá, 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 pá. O Brasil marcha lenta. Pesado, entendeu? No segundo tempo, a única coisa que modificou é que resolveram correr um pouco mais. Mas a mesma desorganização, errando passe bobo, falhando em marcação. Gente do céu, o pior é que o Brasil nem perdeu para uma seleção grande, cara.
O Brasil não perdeu com a França, não perdeu para, graças a Deus de novo, né, para a Alemanha, para uma Espanha, Portugal. Não, o Brasil perdeu para a Croácia, gente. Entendeu? Croácia. Ah, mas Croácia é vice-campeã de 2018. Ah, primeiro que vice não é campeão, né? E segundo, a chave que a Croácia caiu naquela Copa foi bem mais fácil. Os fortes ficaram tudo do outro lado. Lembra, pai, que na outra Copa os fortes, quem bateu os fortes foi a França. A Croácia foi uma chave mais fácil. Então não é um time da tradição, do calibre e da força que é o Brasil, entendeu? Para o Brasil não conseguir fazer um jogo digno, para o Brasil não conseguir mostrar futebol. Cadê o futebol? Cadê o ataque que teve contra a Coreia? Cadê? Cadê aquela leveza, aquela agilidade, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até o Neymar, gente. Até o Neymar. Ó, falar a verdade do Neymar. Depois do jogo do Brasil, teve o jogo da Argentina contra a Holanda, né? O Messi acha que tá com 35 anos, o Neymar tem 30 anos, né? Gente, compare um pouco quando o Neymar pega a bola, quando ele tenta driblar agora. O Neymar raramente consegue driblar agora. Os caras pegam a bola dele fácil agora. O Neymar não tá acertando mais drible. Estão pegando. O Neymar é outro que tá lento. Agora o Messi é uns 5 anos mais velho que ele. Veja o Messi, a dificuldade que os caras têm pra pegar a bola dele, gente. E o Neymar é o nosso melhor jogador. Ainda assim, fez um gol, fez um golaço, né? E daí o Brasil precisava administrar aquele placar por 4 minutos só. 4 minutos. Aí o Casimiro dá uma moscada satânica lá na frente também. Pelo amor de Deus, gente. E Tite, na moral, você é burro, cara. Não tem o que falar. Você tirar o Vinícius Júnior é um absurdo. Vinícius Júnior acho que é o jogador mais regular dessa Copa do Brasil aí. Você tirou o cara. Você coloca Fred. Entendeu? Anthony entrou bem, mas você coloca no fim do jogo. Você tem, o que é aquilo? O Pedro no fim do jogo. Bater pênalti, o Brasil já saiu atrás. E você deixa o Neymar como quinto ainda. O Neymar nem chegou a bater a porra do pênalti, cara. Botar o menino, o Rodrigo, pra bater o primeiro pênalti, Tite. Que é isso, gente? Então é lamentável isso aí que aconteceu com o Brasil hoje. Lamentável essa derrota do Brasil. Negócio feio, de novo o Brasil cai nas quartas, né? Perdeu pra Bélgica em 2018, agora perdeu de novo pra Croácia, né? E a Argentina ganhou. A Argentina que a gente ia enfrentar a Argentina, mas vai ser a Croácia. E é lamentável ver que o Brasil, pelo menos nisso que a gente tinha uma soberania, sempre botava medo nos adversários. Agora o Brasil tá caindo perante adversários sem nenhuma tradição. Realmente. É feio, cara. Feio. Achei muito feio, muito fraco o futebol que o Brasil mostrou hoje. Paia pra caramba. O Brasil caiu pela própria arrogância, pela incompetência das pessoas que gerem o futebol brasileiro, né? Nós já falamos aqui que tudo gira em torno de interesses, apesar de a gente saber que o Tite ele tem um aproveitamento de 80% de vitórias em jogos com a seleção. As derrotas que ele teve, os fracassos, infelizmente foram em momentos cruciais que não podiam ser. Lógico. Sabe? Não adianta o Brasil jogar com o Peru, ganhar. Jogar com a China, ganhar. Jogar com a Guatemala, ganhar. Jogar com o Irã, ganhar. Entendeu? Chega numa Copa do Mundo, meu amigo, ali é França, é Inglaterra, é Alemanha, é Argentina, é Espanha. O patamar é o outro. Você entendeu? A seleção tem que estar preparada para enfrentar situações difíceis como a foi de hoje. Você veja bem como faltou maturidade para a seleção. Primeiro, a seleção, nesse período que teve no Catar, não teve tempo de treinar pênalti, cobrança de pênalti.
Não teve. O Tite não teve como escolher os jogadores assim mais qualificados para cobrança de uma eventual cobrança de pênalti. Isso também tem que ser pensado, planejado numa partida de Copa do Mundo, numa eliminatória. A cobrança de pênalti faz parte da disputa da maioria dos jogos e tem que ser sim treinado esse fundamento, para que os jogadores, na hora de bater o pênalti, pelo menos eles tenham mais segurança. E não aconteça, não dê a merda que deu hoje. Então é um negócio muito, muito ruim. E outra coisa que nós comentamos, o Tite colocou todo mundo para jogar. Contra Camarões ele colocou o time inteiro reserva, não é? Poupou um monte de jogadores aí. Para quê? Se uma seleção brasileira precisa ter ritmo de jogo, precisa ter entrosamento dentro de campo. Imagine, não vai aguentar jogar 5, 6 jogos, então pode largar. Depois da lição, não pode largar, de jogar, não aguenta jogar, então pode parar de jogar bola. E outra coisa, que a gente sempre falou, gente, olha, sempre falei, gente, Alisson, para mim não é goleiro para seleção. Thiago Silva, não é zagueiro. Para mim não é. O cara já é fracassado, derrotado. É terceira Copa, ou quarta que esse cara perde. Quarta Copa. Outro, Daniel Alves. O que esse cara tava fazendo lá? Esse cara nem clube não tem. Danilo, lateral direito. Nossa senhora, tem uma pedra lateral também, né? Alessandro, né? Fraco. O Militão, improvisado. Quer dizer, quer dizer, o Brasil não tem jogador qualificado para algumas posições. Agora, o Brasil perdeu mais uma Copa do Mundo. Tudo bem, isso vai passar. Mas, gente, vamos analisar sobre o seguinte aspecto. Até quando a gente vai poder contar, por exemplo, com o Neymar? O Neymar não ganhou as 2 Copas anteriores, não ganhou essa e não vai ganhar mais. O Neymar já está indo para o final da carreira. Você entendeu? Esses jogadores que nós vimos hoje jogar, até bons jogadores como o Vinícius Júnior, o Antony, o Rafinha, o Rodrigo entrou bem. O Rodrigo, o Paquetá. Não, entraram bem, jogaram bem. Agora, a questão é a seguinte. O Brasil não soube jogar com o resultado na mão. Você entendeu? O Tite até tentou reforçar o meio de campo ali, colocando um segundo volante do meio de campo ali, que é o Fred. Entendeu? Que é um péssimo jogador. Perna de pau. O Fred nem sempre foi convocado, cara. Que é um péssimo jogador. Quer dizer, o Brasil não soube. Se é um time mais cascudo, catimbeiro, bico pra lá, bico pra arquibancada, bola pra onde der, chutar, onde o nariz apontar, bicão pra cima. O Brasil tinha que fazer falta, se precisasse fazer, chegar junto, dar aquele gás mesmo e vender cara. Não, uma bola que foi no gol entrou. Quer dizer, gente do céu, nossa senhora, mas é uma ressaca, é uma dor de cabeça, é uma desilusão, é uma desesperança com o futebol. A gente pensa, nossa, mas a gente fica esquentando a cabeça por tão pouco, a gente é tão passional em certas coisas. A gente fala, nossa, fica discutindo futebol, fica chorando, lamentando, fica não sei o quê. Mas não é, gente. Não é. Quem torce assim só em época de Copa do Mundo é uma coisa.
Oba, o Brasil vai ganhar, vamos vestir o verde e amarelo, não sei o quê, tudo, a Copa do Mundo. Esse tipo de torcedor paraquedas, né, torcedor político, que é de 4 em 4 anos, é uma coisa. Nós não, nós respiramos futebol diariamente. É com o Corinthians, com os campeonatos, né, com os clubes, com os jogadores. A gente está respirando o futebol. E quando chega uma Copa do Mundo, a gente vai, assim, de alma e coração, torcer, porque a gente tem a esperança de ver o Brasil, onde o Brasil sempre teve, que é no topo do futebol. O Brasil sempre foi a seleção top, aquela seleção temida, aquela camisa pesada que todos respeitavam, né? Fazer aqui uma menção, antes de terminar esse vídeo, ao rei, Pelé, grande jogador de bola, o maior atleta, jogador de bola de todos os tempos, que está muito doente, né? Pedir aqui a Deus que abençoe, que ilumine o nosso Pelé, o nosso rei. Né? Imagine se a gente tivesse um Pelé hoje, tivesse um Garrincha, tivesse um Sócrates, um Zico, quer dizer, um Rivelino. Meu Deus do céu. E hoje a gente só tinha quem? Um Neymar muito pouco inspirado, muito cobrado, e a culpa na verdade não é só dele, né? A culpa é de toda uma estrutura, uma organização que já não deu certo na outra Copa, e eles, a começar pelo treinador Tite, e eles teimaram em manter. Por isso que a gente fala que seleção brasileira, convocação, Copa do Mundo, é negócio, está aí o resultado. Né? Coloque no papel quem tem jogador mais talentoso, a Croácia ou o Brasil? É claro que é o Brasil. Não tem nem comparação, gente, pare. Né? Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas o que acontece, gente? O futebol não é só planejamento. Não é só isso, não. O futebol envolve outros fatores, que vão desde a organização, a gestão, a convocação, o planejamento das ações. Tem que ter meta. E não é só sorte, não. É competência. E hoje faltou para o Brasil competência na cobrança de pênalti. Puro e simples assim. Né? Os caras sentiram o peso da responsabilidade na hora de chutar o pênalti. Né? Mas fazer o quê? Não adianta chorar, né? A vaca já foi para o brejo. Eu quero dizer que, eu não sei, parte do Léo, mas para mim, ganhe quem ganhar, que se foda, eu tô nem aí. Mas se tivesse que simpatizar por uma seleção, por causa de alguém, eu iria me simpatizar pelo Messi, pelo guerreiro que ele é na seleção da Argentina, por ser esse jogador brilhante que é, corajoso, né? Por ter jogado todas as partidas até agora. Então, eu acho que pela história de vida, como pessoa e como jogador de futebol, eu penso que o Messi merecia ganhar esse título com a seleção da Argentina. Os argentinos que se fodam, né? É o Messi. O Messi, É o Messi, né? A Argentina é consequência. Agora, antes da gente encerrar, quero falar uma coisa. O Brasil não sabe jogar contra time europeu mais, pai. O Brasil não consegue mais jogar contra time europeu. Entendeu? O time europeu, ele se tornou... eles evoluíram muito na parte tática, na questão de marcação, de pressão. E o Brasil, ele fica treinando só com os amiguinhos da América dele aqui, né? Aí quando vai para a Copa do Mundo e tem que enfrentar o europeu, mesmo que não seja um forte, seja um médio, que nem é o caso da Croácia, o Brasil encontra essa dificuldade, que não era para ter, entendeu? E talvez o Brasil jogando com a Argentina, que eu particularmente acho mais forte que a Croácia, mas com a Argentina o Brasil não teria essa dificuldade, porque está acostumado a jogar.
Então eu acho que um dos maiores erros aí é o Brasil ficar fazendo amistoso com aqueles timinho fraco. Não vai, daí não dá resultado mesmo, gente. E outra coisa também, seu Tite, não viu que tava a vaca indo pro brejo já? Possibilidade imensa de ir pros pênaltis quando iniciou a prorrogação já, né? Por que ele não colocou o Everton Ribeiro, batedor de pênalti? Sempre bate os pênaltis lá no Flamengo. Exime o batedor de pênalti, o Everton Ribeiro. Entendeu? Que nem o Pedro, que bateu muito bem o pênalti. Então, gente, tem cabimento as escolhas do Tite nesse jogo, entendeu? Então é complicado. A gente fica triste aí que o Brasil sair tão cedo da Copa. Porém, não dá pra falar que eles mereciam ganhar, porque não mereciam. O Brasil não jogou porra nenhuma, cara. O Brasil não jogou porra nenhuma. Não, e depois que ele falou, a gente sabe que o futebol ele é imprevisível. Mas vejam bem, gente, agora vamos falar como torcedor? Vamos falar. A seleção tem pouco tempo para se entrosar, para treinar, para disputar uma Copa do Mundo curta que nem essa. Veja bem, olha como tudo gira em torno de política. Se fosse para levar uma seleção, um ataque mais ou menos pronto, gente, o que o Tite tinha que fazer? Olha aqui, no lugar do Arrascaeta, porque é estrangeiro, defendeu a seleção do Uruguai, que é o país dele, lógico. No lugar do Arrascaeta, Neymar. Na frente, Pedro, Gabigol e junto do Neymar ali, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, Neymar, Pedro e Gabigol. E o Vinícius Júnior na ponta. Olha que... Pega um time entrosado. Entrosado! Já tem que pegar já um esquema mais ou menos pronto, com jogadores que já se conheçam jogando bola. A grande sacada do futebol, gente, vocês que entendem um pouquinho de futebol, raciocinem comigo. A grande sacada de um time de futebol é o entrosamento, entendeu? Os caras têm que estar acostumados a jogar junto, conhecer o jeito do outro, como é que o cara vai para a bola, como é que o cara recebe a bola, como ele se posiciona dentro de campo, a visão que ele tem do campo. Isso aí ajuda muito, né? Essa harmonia, essa sintonia, essa simbiose entre um jogador e outro ajuda muito no desempenho final. Isso falta para o Brasil. Tem bons jogadores? Tem, mas não tem entrosamento. Hoje nós vimos uma seleção sem inspiração, sem uma jogada ensaiada, aquilo que a gente fala sempre nos vídeos, quando a gente fala do Corinthians. Cadê a jogada ensaiada? Cadê a orientação tática do time? Não existe. Você entendeu? Infelizmente, tem que falar isso do Tite? Tem que falar do Tite. Infelizmente, o Tite encerra a era dele na seleção, na minha opinião, de forma fracassada. Na minha opinião, não valeu a passagem dele pela seleção, não. Agora fazer o quê? Agora é chorar debaixo da coberta que é mais quente. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, realmente é muito chateado. Nossa Senhora! Olha, eu cheguei em casa, eu deitei um pouco, respirei, bebi uma água, fiquei sossegado, mas durante o jogo e depois do jogo, o que eu xinguei, o que eu falei de palavrão, meu Deus do céu, eu pensei que eu ia ter um treco, pensei que ia dar um infarto de mim, de nervo, cara. Nervo, porque a gente ama o futebol, a gente quer o melhor pro futebol brasileiro. E infelizmente, a gente está vendo o futebol brasileiro cada vez mais perdendo espaço, principalmente no cenário mundial, perdendo o respeito desses, entendeu? Esses caras que antes tremiam só de ver a seleção brasileira, hoje em dia não. Hoje em dia qualquer timinho daí vem para cima, não está nem aí. Quer dizer, o futebol brasileiro precisa ser repensado já nas suas bases, nas suas estruturas, né? A gente precisa começar a repensar uma seleção brasileira com jogadores que realmente possam estar
levando a seleção a ter de novo aquele respeito mundial que sempre teve. Infelizmente, o que nós vimos hoje foi uma seleção fraca, né? Um desempenho fraco e falta palavras porque a emoção toma conta, mas muita tristeza. O Brasil saiu muito, na minha opinião, de novo, muito cedo da Copa, viu? Podia ter ido mais longe. Podia ter ido mais longe mesmo. É uma pena que o nosso Brasil não foi dessa vez que alcançou o Hexa, né? Enfim, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar um recado, porque agora talvez a gente faça um vídeo aí mostrando a final, falando sobre a final da Copa e tal. Vamos ver ainda. Só que eu vou deixar um recado para vocês, porque agora voltemos pro Corinthians, né? Voltemos pro nosso clube. A gente vai fazer um vídeo aí, alguns dias aí mais pra frente, falando sobre o Vitor Judas Iscariotes Pereira e sobre os resultados finais da temporada do Corinthians aí, o que esperar dessa nova temporada, que a gente acabou não fazendo vídeos, né? O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Acabou não vencendo. E enfim, a gente vai tentar pegar firme aí, acompanhando o Corinthians aí nessa temporada de 2023, que é o principal, né, pai? O Corinthians é o principal pra nós, né? Apesar, o Brasil a gente torce, a gente fica chateado, mas o Corinthians é o que a gente não larga mesmo, né? Não, pra mim, olha, claro que a gente torce pela seleção, tudo, principalmente na Copa do Mundo, mas eu falo sem nenhum pudor, sem nenhum remorso, sem nenhuma restrição. Pra mim, entre seleção e Corinthians, pra mim, o Corinthians sempre em primeiro lugar. Sempre. Corinthians em primeiro lugar, sempre, 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 sempre. Então, o que me consola, realmente, depois dessa derrota na seleção brasileira, o que me consola e ainda me dá esperança no futebol é o Corinthians, né? O Corinthians existir, o Corinthians ser o nosso clube do coração. Realmente o Corinthians para nós é tudo, tudo, tudo de bom. E nós vamos acompanhar o Corinthians esse ano e com muita esperança que a gente vai ter muita alegria, se Deus quiser. E é isso mesmo, né? Não adianta, o Corinthians é o time do povo. Então uma seleção brasileira que não tenha nada de Corinthians, né? Não tem o brilho do povo. Não tem o DNA, não tem, faltou ali. A gente Faltou fala, o o pessoal maluco. fala que vocês estão puxando, mas faltou. Faltou um maluco no meio lá. Faltou o maluco. Ali, o Corinthians tem o Yuri, tem o Roger Guedes, né? O Corinthians tem o Fagner, né? Ah, Fagner é muito melhor que aquele Danilo, muito né? mais jogador de bola que o Danilo. Pelo amor de Deus. Né? O Corinthians tem, enfim, poderia ter, Precisa de alguém. precisa. E afinal, todas as vezes que a seleção foi campeã mundial, todas as campanhas, sempre tinha um jogador do Corinthians. Isso aí eu já pesquisei. Sempre tinha um ou dois jogadores do Corinthians